Roberto Campos, que fez de tudo para iluminar o caminho para a economia liberal, começou a militância política no socialismo. Em minha juventude também fui socialista. Acreditava no poder do Estado para reformar o mundo, se não criá-lo de novo. E cheguei mesmo, em vista do meu ímpeto nas Nações Unidas, ímpeto crítico contra as Nações Líderes, cheguei a ser chamado pelo ilustre ministro Oswaldo Aranha de comunista. A mudança ideológica veio com a vivência entre os norte-americanos. Eu evoluí de uma posição socialista para uma posição de capitalismo liberal. O teólogo, formado na cidade mineira de Guaxupé, começou a ver outra realidade. Verifiquei logo, entretanto, que é uma ilusão pensar que o socialismo reforma o mundo. Torna apenas o mundo mais autoritário. Passou a militar na defesa da economia de mercado. O mercado é uma democracia permanente em que cada cidadão vota diariamente, quando na vida política ele vota raramente. Por isso passei a acreditar nos valores liberais. Criticava a estatização da indústria brasileira. O Estado simplesmente abandonou sua função de provedor social para se tornar um Estado industrial. Para ele, só havia uma salvação para a economia do país. Só nos salvaremos quando deixamos de ter um capitalismo de Estado para termos, afinal, um capitalismo liberal. Este sim, capaz de prover três coisas: eficiência econômica, satisfação social e, meus caros amigos, liberdade política. Após se formar em filosofia em Belo Horizonte, ingressou na carreira diplomática. Foi para os Estados Unidos, onde estudou economia, reforçando a crença capitalista. O homem é um animal político e a mais antiga e a mais cruel das fomes. Talvez maior que a fome física, é a fome de liberdade. Isso é que se encontra nos regimes capitalistas do Ocidente. De volta ao Brasil, assessorou Getúlio Vargas na elaboração do anteprojeto para a criação da Petrobras, fundada em 1953. Na realidade, o projeto encaminhado por Getúlio Vargas ao Congresso não previa um monopólio estatal. Previa uma companhia majoritariamente brasileira, mas com participação estrangeira. Ajudou no plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek. Eu tinha 30 metas preparadas, estudadas, com os técnicos que eu havia convocado para esse objetivo, e visavam todas elas o rompimento dos estrangulamentos econômicos que, naquela ocasião, faziam do Brasil uma nação das mais subdesenvolvidas do mundo. Foi indicado embaixador nos Estados Unidos pelo presidente João Goulart. Defendeu Jango da acusação de ser comunista. Mr. Ambassador, did you discuss the accusation that communists have infiltrated the government of Brazil? The Brazilian government has never accepted the view that communist infiltration in Brazil has in any way affected governmental policies. Mas em 1964, Roberto Campos apoiou os militares na deposição do presidente João Goulart. Assumiu o Ministério do Planejamento, nomeado pelo presidente Castelo Branco. Nunca me esqueci da sátira elegante de Lacerda, segundo quem a política econômica do governo Castelo Branco conseguira a perfeição, pois matava imparcialmente os pobres de fome e os ricos de raiva. Em 1974, foi nomeado embaixador em Londres pelo presidente Ernesto Geisel. Virou admirador de Margaret Thatcher, que viria a ser primeira-ministra britânica.
Foi candidato a senador pelo Mato Grosso, estado onde nasceu em 17 de abril de 1917. Eleito, fez o primeiro discurso em junho de 1983. 2 traços são característicos dos países em desenvolvimento. E agora me refiro à nova demonologia. Ambivalência e escapismo. Típico da ambivalência é querermos investimentos estrangeiros sem investidores estrangeiros. É querermos acelerar o desenvolvimento tecnológico e insistimos às vezes em redescobrir orgulhosamente a roda. Típico do escapismo é buscar desculpas externas para evitar reformas internas. É o complexo de transferência de culpa que nos leva a uma superprodução de demônios explicativos e bodes expiatórios. Foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro em 1991. No ano seguinte, mesmo doente, foi o primeiro a votar pelo impeachment de Collor. Como vota o deputado Roberto Campos? Sim, per parecer. Após 2 mandatos na Câmara Federal, a melancolia deu o tom no discurso de despedida da vida parlamentar. Minha melancolia não provém de saudades antecipadas de Brasília, e sim do reconhecimento do fracasso de uma geração, a minha geração, em lançar o Brasil numa trajetória de desenvolvimento sustentado. Continuamos longe demais da pobreza, da riqueza atingível e perto demais da pobreza corrigível. É a terceira prorrogação que nós damos ao tempo do nosso deputado Roberto Campos. Comecei esse discurso, senhor presidente, dizendo de minha frustração por ter, ao fim de 3 mandatos, encontrado o país com os mesmos problemas do início. Isso me faz lembrar o famoso e quase intraduzível poema de T.S. Eliot, o East Giddings, nos 4 quartetos. O fim de toda a nossa busca será chegar ao lugar onde começamos e ter a sensação, senhor presidente, de descobri-lo pela primeira vez. Muito obrigado. Reconhecido como economista e político, Roberto Campos também gostava de música e literatura. Lançou A Lanterna na Popa, livro de memórias sobre política, economia e poder. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1999, na vaga aberta pelo falecimento de Dias Gomes.